E vamos direto para a entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre as emendas parlamentares, a intervenção do STF. Eu converso com o Paulo Peixoto, que é professor da Damásio, especialista em direito constitucional. Professor Paulo Peixoto, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos. Bom, nós vamos falar da provável votação nesta semana pelo Senado do projeto que já foi aprovado pela Câmara, uma tentativa de dar mais transparência a essas emendas parlamentares, principalmente as emendas PIX, que são as emendas individuais e impositivas, que podem chegar a 8 bilhões de reais este ano, e foi por uma decisão de Flávio Dino, que cobrou maior transparência, que houve suspensão. E hoje Flávio Dino decidiu manter suspensa as emendas, mas aí por uma outra questão. A Controladoria Geral da União, CGU, apresentou relatório sobre irregularidades de repasses desses recursos para ONGs e intimou Flávio Dino, a Câmara e o Senado e outras partes envolvidas para se pronunciar em 10 dias úteis. Após esse prazo, a PGR vai avaliar, dar a posição dela. A auditoria identificou 7 ONGs beneficiadas com 482,3 milhões de reais de emendas e ONGs que não teriam capacidade técnica para executar os projetos para os quais elas foram indicadas. Na verdade, isso faz parte de todo o processo que se avalia as emendas parlamentares, essa destinação de recursos e boa parte deles sem uma destinação adequada e uma destinação identificada, não é? Sim, nós estamos lidando com verbas públicas. Então, a primeira coisa que é necessário se verificar é a rastreabilidade, a transparência, para quem vai e qual é a finalidade. Sem isso, fica muito difícil e dá margem a esse dinheiro ser malversado, esse dinheiro ser utilizado para fins escusos. Isso está previsto na Constituição. Toda a verba pública, nós temos que ter ali um controle. É a publicidade e a transparência. E, além disso, temos a própria lei da responsabilidade fiscal, que exige do Estado esse controle. Coincidiu agora com esse estudo da Controladoria, mas houve muitos problemas já denunciados de recursos que foram destinados por parlamentares para outros estados, que não tinham destinação para uma obra específica, são obras inacabadas, é questão eleitoral que tem muito interesse. Mesmo antes disso, com essa nova regulamentação, o ministro Flávio Dino já tinha se manifestado, dizendo que ele não julgava ter a transparência adequada, a destinação também de recursos, pensando inclusive de todo o plano de investimento do governo, e o mesmo foi a avaliação da Transparência Brasil, Transparência Internacional e do Contas Abertas. Então, eles melhoraram um pouquinho, é isso? Sim, pelo que eu vi, o próprio projeto deu uma certa transparência, mas mesmo assim, se a gente olhar todos os controles, aquilo que é necessário para que realmente tenha todo o trajeto do dinheiro, para onde ele vai, qual a finalidade específica, realmente fica um pouco a desejar. É importante só esclarecer que o ministro Flávio Dino, bem como o Pleno do Supremo Tribunal Federal, ele suspendeu essas emendas, tá? Ele não disse que o Congresso pode fazer emenda, ele falou, pode fazer, só que desde que seja mais transparente. E também seguindo algumas regras em termos de destinação de recursos, porque há planos das várias áreas em relação às obras, o tipo de obra a ser executada, que vá para o Estado que o parlamentar representa, quando é de bancada também, que sejam as bancadas estaduais, pode até ter a adesão de outro Estado, desde que haja esse interesse num plano global, que a gente vê que tem muita finalidade eleitoreira, é agradar a base de apoio, e isso se mostrou muito eficiente no resultado das eleições. Né? O que a gente tem visto que ao longo dessa última década, o Congresso ganhou essa força e o uso das emendas fez com que, de certa forma, o Executivo ficasse até um pouco refém do Congresso. Então, aumentou muito esse poder e agora a própria verba discricionária, que é aquela para a finalidade das políticas públicas, fica travada no Congresso, dependendo do quê? Do aval do Congresso, da negociação, para que o Executivo libere essas verbas. E isso, claro, vai refletir naquele parlamentar que tem o seu âmbito de atuação na questão eleitoral. E dá muito mais força, por exemplo, para o presidente da Câmara, que ele pode direcionar determinadas verbas, negociar com o governo em troca do encaminhamento de certos projetos. Então, o governo tem de se submeter muito a isso, e saiu um estudo também aí da IFE, da Instituição Fiscal Independente, mostrando todo esse avanço que você citou em relação ao quanto isso representa das despesas discricionárias, que são aquelas não obrigatórias do governo. O governo tem 153 bilhões deste ano, os parlamentares com as emendas 45,7 bilhões. No ano que vem poderia chegar a 50 bilhões de reais. Então o governo vai tendo espaço cada vez menor no orçamento e o Congresso vai ampliando.
Exatamente. E aí como ficam as políticas públicas? Como que o governo vai destinar dinheiro para as obras, para as verbas que realmente são necessárias? Acaba ficando simplesmente, tudo vai para a emenda, uma boa parte, né? E a política pública fica a desejar. Então, realmente, a gente tem uma inversão, né? O executivo tem que fazer as políticas, o legislativo tem que legislar, mas a forma como está acontecendo, você está transferindo todo o dinheiro necessário para a política pública, para o executivo. E na verdade, mais uma vez, o STF teria que tomar conta desse assunto, porque o governo não tem força política para bancar isso. Inclusive, se falou da adesão do governo a essa ideia original de Flávio Dino, que foi aprovada depois pelo plenário do STF, mas é isso, porque o governo fica refém dessas negociações. Se ele fala, eu não vou liberar mais, ele vai sofrer represália disso daí, né? Sim, e a partir do momento que o próprio Congresso alterou a Constituição, isso judicializa e tudo vai parar no STF. Então, os partidos foram lá, levaram a questão, pronto, travou. E agora é um problema que a gente tem, porque essa situação precisa ser resolvida, porque ainda não foi votada e aprovada a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o orçamento. E depende disso. Também depende disso, eles estão segurando, porque se isso não for feito, o ano que vem como que vai ficar as despesas? Como que o orçamento vai andar? Está travado. E as emendas já são previstas no orçamento do próximo Exatamente. ano, né? É isso que você falava, que poderia chegar a 50 bilhões. Agora a gente falava em represália contra o governo, agora em relação ao STF, já houve aí avanço de algumas pautas, se discutiu, por exemplo, a possibilidade de impeachment de ministros do STF, tem essa contrapartida, né? O próprio Congresso está tentando, de certa forma, aí, negociar. Fala, a gente apresenta aqui uma transparência, a gente tira ali um projeto que, de algum modo, tente reduzir os poderes do Supremo. Então, é um jogo de forças aí. A gente precisa ver, os próprios poderes precisam estar mais harmônicos, precisam conseguir se organizar para essa situação ser resolvida, porque senão o país vai travar. E sem o país funcionando com o orçamento aprovado, nada anda, nenhuma verba, nenhuma política vai ser desenvolvida. Eu acho que é importante colocar que não é apenas uma decisão do Flávio Dino isolado, é a tal decisão monocrática, mas que depois teve a aprovação de todo o plenário do STF, e é uma coisa importante para o país, que se negocie essas emendas, que você tem parlamentos, tem bancadas, que tem projetos sérios, que devem ser encaminhados para as cidades, para os municípios, para os estados. Agora não pode ser uma festa assim, irresponsável, né? Claro, nós não somos contra as emendas parlamentares, elas podem ocorrer, desde que sejam num valor adequado, também não vão passar tudo para o Congresso, e desde que a gente possa saber para onde vai esse dinheiro. É transparente, a gente consegue rastrear, é uma verba pública, todos precisam saber para onde está indo esse dinheiro. É assim que vai funcionar a democracia. Caso contrário, tudo escuro, tudo sem a devida destinação, a gente não está vivendo num país republicano e democrático. E tem essa questão exatamente da destinação dos recursos e o quanto que o governo deixa de fazer em função disso, porque algumas propostas dão respeito sequer à questão do arcabouço. Então, se houver necessidade, por exemplo, de você reter verbas, bloquear para cumprir os limites de gasto do arcabouço, o projeto queria deixar de fora as emendas. Então, o governo que se vire para bloquear outras despesas. Exatamente. E aí, como é que vai ficar a situação? Eu vou destinar a maior parte das despesas discricionárias para o Congresso e o orçamento real, aquilo que o governo vai poder gastar, fica enxuto. E aí ele vai ter que gastar de onde? Tirar dinheiro de onde? E aí, com a questão do arcabouço, vai ficar difícil de fechar essa conta. Perfeito, vamos ver como é que vai ficar essa discussão, o projeto em tramitação lá no Senado, mas Flávio Dino já adiou por mais um tempo a volta da liberação das emendas. Eu conversei com Paulo Peixoto, que é professor do Damásio, e especialista em Direito Constitucional. Muito obrigada, uma boa noite. Eu que agradeço, boa noite. Com vocês.